Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47 da manhã, horário de Brasília, está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 3 de maio, é aniversário das cidades de Brotas, aqui em São Paulo, São Nicolau, no Rio Grande do Sul, Belém de Maria, em Pernambuco e Ribeirão Cascalheira, em Mato Grosso. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do sertanejo e é o dia do sol. Bom dia, Amanda. Bom dia. Aliás, que lindo dia em São Paulo. Boa semana a todos. Tá um lindo dia em São Paulo, porque acordou de manhã, as nuvens estavam ali no asfalto, sabe? Tava um nevoeiro só, dia do sol, tem uma sem sol. Frestinha pra agora você já ver tô vendo aqui, eu vejo um pedacinho do céu daqui, já melhorou bem. Bom dia, Silvio. Bom dia, boa semana a todos. Belém de Maria, que nome bonito de cidade, hein? Belém de Maria. Tem uma cidade chamada 3 de maio também, no Rio Grande do Sul, se não me engano, fazendo aniversário hoje, dia 3 de maio. Bom dia para você, Rodrigo Constantino, que está na Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Lacombe, bom dia, Silvio e Amanda, todos que nos acompanham. Sertanejo é uma turma boa, independente. Eu apoio. Você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. @Opinião Rede TV é o nosso Twitter e o nosso Instagram. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos às pautas de hoje. Pauta número 1. A Anvisa não liberou a vacina russa Sputnik V. E como está esse processo, hein? O que a agência já sabe sobre os resultados da Coronavac e os medicamentos contra a Covid? A gente vai conversar com o gerente-geral da Anvisa, Gustavo Mendes, que já está plugado aí com a gente. Muito obrigado pela participação. Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem, Ernesto? Bom dia a todos. Agradecemos a sua participação. Pauta número 2, as manifestações em todo o Brasil de apoio ao presidente Bolsonaro. Quais foram as mensagens das ruas no 1º de maio? Lula, voto auditável, agressões à Constituição, CPI da Covid. A gente vai falar sobre esses assuntos com o engenheiro Roberto Mota, ex-consultor do Banco Mundial e um dos fundadores do Partido Novo, do qual já se afastou. Daqui a pouquinho começa a nossa conversa com a pauta número 1, falando com a Anvisa. Antes eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. Presta atenção, esta é a última semana para você participar dos sorteios do Festival de Prêmios Sorte Agora. Se você não está participando, ainda dá tempo de concorrer a prêmios incríveis fazendo sua assinatura. E você gasta menos do que 75 centavos por dia, mais barato do que um cafezinho. Nesta semana saem os últimos notebooks no A Tarde é Sua e no Alerta Nacional. Olha só este recado. Olá! E aí, gente, estão curtindo a nova programação da Rede TV? Que beleza, hein? São vários programas para todos os gostos, para todos os públicos. Tem diversão, informação, entretenimento imperdível. Além disso, você tem todos os benefícios que o Rede TV Plus, se você for assinante, hein, entrega para você. Olha, faltam apenas alguns dias para terminar a promoção do Festival de Prêmios Sorte Agora. Mas nós ainda temos presentões que você pode ganhar aqui, viu? Vale a pena demais assinar o Rede TV Plus. Com certeza. Já pensou você com um iPhone 12? Esse celular de última geração, todo mundo quer. Tem tecnologia que não acaba mais. Uma câmera, gente, na sua mão que parece até uma câmera profissional. E aqui no Festival de Prêmios Sorte Agora, a gente facilita tudo para você, viu? Inclusive no valor da assinatura, que custa só R$5 por semana. Então não perca a oportunidade, vai! Assine logo, porque no dia 9 de maio tem um sorteio final, que nós vamos colocar em jogo uma super máquina, uma Mercedes C180 no valor de quase R$200 mil. Gente, beijos! Beijo! 11h51, horário de Brasília. A gente começa o programa pela nossa pauta número 1. Vamos falar de Covid, de vacinas contra a Covid, medicamentos. A gente vai conversar agora com o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, a quem agradeço mais uma vez pela participação. E a gente começa sobre essa polêmica toda envolvendo a Sputnik V. A Anvisa barrou, por enquanto, essa vacina. Por que isso aconteceu? Agradeço mais uma vez sua participação. Bom dia. Bom dia. A gente vem conversando com o pessoal da Rússia e com a União Química desde o ano passado, né? Inicialmente a estratégia era fazer estudos aqui no Brasil com essa vacina e depois mudaram a estratégia para esse tipo de importação excepcional.
Essa importação excepcional é baseada na aprovação de outras agências fora do Brasil, mas o fato é, os dados que foram apresentados para a gente trouxeram informações que geraram muitas incertezas e muitas dúvidas. E é por isso que a gente identificou na segunda-feira todos os pontos pendentes e sugeriu a não aprovação da importação nesse momento. Importante ficar claro isso. Com os dados que nós temos até o momento, não é possível recomendar. Mas isso não significa que a vacina está inviabilizada de qualquer forma. Amanda. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo à Opinião no Ar. Gustavo, tem uma informação hoje no painel da Folha de São Paulo dizendo que um dos membros da CPI da Covid, o senador Otto Alencar, vai pedir ao CTN-Bio, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, acesso para saber se a Sputnik tem os chamados vetores replicantes. Eu queria que você explicasse um pouco o que é isso e também será colocado em votação, provavelmente, um requerimento também para pedir à Anvisa cópias das reuniões com a Rússia, né? Reuniões da Anvisa sobre vacinas. Como é que você vê esses dois pedidos e o que deve ser dito pelo diretor-geral da Anvisa, Antônio Barra Torres, que participará da CPI na quinta tarde? Certo. Bom, primeiro sobre o adenovírus replicante, né? Essa foi uma questão que nós levantamos na segunda-feira como uma das principais e mais críticas, pelo fato de que nos documentos, no desenvolvimento que foi apresentado para a gente da vacina e nos laudos que o próprio Instituto Gamaleya trouxe, gera essa informação de que existe a presença de adenovírus replicante. E qual é o problema? O problema é que a vacina Sputnik, ela foi desenvolvida para ser uma vacina que carrega o material genético do coronavírus por meio de um vírus, que é o adenovírus, e que ele não se replica. Então, a ideia dele é só ser um vetor, só levar esse material para as nossas células. Mas, nos laudos, nós identificamos que é possível ter a presença desse vírus vetor lá replicando. E isso não é aceitado pela comunidade regulatória internacional e nem pelos guias que nós seguimos como referência. Então, nós questionamos o Instituto Gamaleya sobre isso. Bom, o CTN-Bio faz uma análise que é diferente da nossa. O CTN-Bio faz uma análise que é relacionada ao impacto ambiental, ao impacto genético da população. Não tem a ver propriamente com essa questão, mas eu acho que a questão da CPI traz a importância de sermos transparentes em todas as questões. E a gente tem todas as reuniões gravadas, essas reuniões poderão ser disponibilizadas na CPI, acho que vai trazer também um pouco, vai dirimir um pouco dessa dúvida que tem gerado, né, de que a Anvisa tem agido em favor de benefícios ou de orientações políticas ou questões internacionais, né, e eu posso afirmar que a nossa análise é técnica, porque as nossas questões são questões técnicas que fazem parte da discussão científica. Silvio. Gustavo, bom dia. A gente sabe do bom papel e do bom trabalho que a Anvisa faz. Eu acho que é importante dizer isso de antemão. Porém, nós estamos em tempos em que a gente fala em adenovírus replicante, vírus inativo, RNA, e para muita gente que está nos assistindo, é muito difícil compreender tudo isso, o que isso significa ou não. E agora há pouco você falou que, apesar de ter sido barrada, não significa que a Sputnik está inviabilizada. Quais critérios ela não cumpriu de uma forma, vamos tentar até ser um pouco mais didático para quem está nos acompanhando? Representava de fato um risco? Certo. Bom, de forma geral, as questões que nós levantamos na segunda-feira são questões relativas a como essa vacina foi desenvolvida, ou seja, como foi o processo de fabricação da vacina que levou a chegar nesse produto final que eles apresentaram para a gente. E outras dúvidas também foram relativas aos estudos que foram conduzidos na Rússia. Em todos esses documentos que apresentaram para a gente ficou com uma série de dúvidas sobre como foi realizado todo esse procedimento. E nessas dúvidas, essas questões críticas que nós levantamos fazem com que as nossas perguntas ou a recomendação que a gente teve de recomendar a não importação foi pelo fato de que não sabemos se realmente a vacina vai trazer a capacidade protetiva que ela precisa trazer e se realmente ela é segura, quanto à possibilidade de gerar danos, ter impurezas que podem causar mal. Então, assim, se a gente não tem certeza que a vacina vai proteger e é segura, a nossa recomendação nesse momento foi que não importasse até que esses dados todos fossem apresentados e esclarecidos. Constantino. Bom dia, Gustavo. Pois é, né? E isso gera muita controvérsia, muito debate. A gente sabe que a Big Pharma também é uma indústria muito bilionária, e nós vimos em outros países suspensões temporárias, alguns chegaram a banir algumas vacinas, foi o caso da Dinamarca com a AstraZeneca.
Tivemos problemas aqui nos Estados Unidos, com suspensão também da Janssen, da Johnson & Johnson. Primeira pergunta que eu te faço é se essas vacinas, o que nós já sabemos até agora, porque foram feitas numa etapa muito acelerada, se elas são de fato seguras e eficazes, essas que estão no mercado e estão liberadas, inclusive, pela Anvisa. E como é que fica essa questão? Por exemplo, o Uruguai vacinou muito mais que o Brasil, mas está com um surto muito grave. Boa parte disso deve ser por conta da cepa, lá, da variante. Há diferenças qualitativas, né, entre as vacinas, e você mencionou aí o processo. País como a Rússia não tem a mesma transparência, país como a China não faz o mesmo tipo de cuidado aí de interromper processos por causa de um ou alguns casos raros, né, para ver o que está acontecendo. Nós podemos interpretar que existem diferenças significativas na qualidade dessas vacinas que estão no mercado, ou uma vez que foi aprovada, ela tem a eficácia e a segurança? Constantino, é sempre um risco-benefício, né? A avaliação de qualquer agência reguladora sempre leva em conta quais são os eventos adversos que essa vacina pode trazer e qual o benefício que ela pode trazer. Então, a gente tem visto muito essa discussão, né? Percentual de eficácia, 50%, 70%, 90%. E isso é levado em conta na hora que uma agência reguladora, e a Anvisa incluída nisso, toma a decisão de recomendar ou não. E é possível também, com o avanço do conhecimento da doença, com novas vacinas sendo apresentadas, se retirar a recomendação de uso ou aprovação baseado nesse balanço. Então, é sempre com essa perspectiva que a gente toma a decisão. Então, as vacinas que nós aprovamos na Anvisa até hoje foram vacinas que seguiram esses procedimentos técnicos que são realizados por nós, em consonância com que as agências reguladoras que fazem parte dos mesmos grupos que nós, né, de definição de regras para aprovação de vacinas, para cálculo de eficácia, seguem. Então, por isso que as que nós temos hoje no momento utilizadas, elas são recomendadas para vacinação, são vacinas seguras e que, claro, tem um percentual de eficácia próprio de cada tecnologia, né? A gente viu que, por exemplo, vacinas de vírus recombinantes, vacinas de vírus inativados, têm a tendência de ter uma eficácia menor, pode trazer uma questão para variante específica diferente de uma de adenovírus vetor. Então, tudo isso é uma avaliação que a gente faz. Mas o que a gente pode dizer de uma maneira geral estando aprovada pela agência e mantendo esse perfil risco-benefício, é recomendado sim, porque quanto mais pessoas tiverem vacinadas, maior a chance de termos a imunidade de rebanho e erradicarmos a transmissão e a doença. Gustavo, ainda em relação à Sputnik, é verdade que os russos que desenvolveram a vacina relataram um teste que teria sido realizado no Brasil e que não foi verdadeiramente feito? Isso é real? Teve muita confusão e muita desinformação nessa questão, Lacombe, porque a gente viu que, apesar da gente ter buscado sempre ser muito transparente em todas as informações que nós temos avaliados, tendo muito cuidado com essa questão, um ponto que eu queria colocar também foi o seguinte: quando o Supremo Tribunal Federal determinou um prazo para que a gente decidisse, né, a gente vinha discutindo já desde o começo do ano e foi definido um prazo. Vocês têm que decidir até a data tal. Nós buscamos esclarecer e sensibilizar o Supremo sobre a necessidade de prorrogar esse prazo, porque as discussões não estavam terminadas, e nós também buscamos trazer as informações com sigilo, porque a gente sabe que essas questões são muito complicadas, mas o STF determinou que essa questão é de interesse público e nós estamos tratando essas informações de forma muito aberta. Foi entendido da nossa fala segunda-feira que a gente teria analisado amostras da vacina para dizer que haveria vírus replicante, mas essa não é a função da agência reguladora, nós não temos laboratório, nós nos baseamos nas informações que o próprio laboratório traz e nós confrontamos isso com o nosso conhecimento científico e técnico. E foi assim que a gente questionou e colocou essa questão do adenovírus replicante. Então, talvez tenha ficado não muito claro, mas é esse ponto que se discutiu aí e que eu quis esclarecer. Nós nos baseamos nos relatórios apresentados pela empresa. Gustavo, mesmo assim, parece que a pressão de governadores e prefeitos... Será que tivemos uma queda aí de sinal? Continuamos com o sinal com Gustavo Mendes? Só preciso que eu continue ouvindo. Você continua nos ouvindo. Boa, Gustavo, que desapareceu aqui da tela por um momento, eu achei que o sinal tivesse caído. Mas voltando à pergunta, Gustavo, continua a pressão ainda é grande por parte de prefeitos e governadores pela aprovação da Sputnik, né? Porque parece que eles continuam em reuniões, em conferência com o fundo russo, a iniciativa até de mandar alguns técnicos para a
Rússia para fazer essa inspeção das fábricas, da produção da Sputnik V. Como é que está essa conversa, as tratativas com a Anvisa? A gente tem deixado o canal em aberto, nós recebemos algumas informações na sexta-feira passada, alguns dados adicionais, alguns contrapontos aos nossos posicionamentos, já estamos avaliando. A gente tem buscado manter esse canal aberto porque a gente sabe que a vacina não está inviabilizada, é uma tecnologia que faz sentido técnico, sentido científico, e são questões que precisam ser esclarecidas e que podem ser esclarecidas. Estudos adicionais podem ser realizados, redesenvolvimento ou readequação naquilo que nós consideramos críticos pode ser feito para que a gente possa considerar essa vacina aprovada. Então, eu entendo que todo esse movimento dos governadores de reunir cientistas é bastante válido, cientistas fazer as inspeções é bastante válido, claro, desde que a discussão se atenha às questões técnicas que nós colocamos. Gustavo, sem querer entrar muito no lado político, eu sei que não é a sua seara, mas nós estamos aí diante de uma CPI no Congresso Nacional, no Senado, que vai justamente mergulhar, investigar a Covid, vai investigar todos esses setores. Eu queria saber se você acha que não atrapalha, por exemplo, ver dirigentes da agência reguladora nesse momento, ministros da saúde, autoridades da saúde, sentados naquela cadeira pouco confortável para ser ouvidos por parlamentares. Isso não atrapalha o trabalho da agência e das autoridades de saúde? É uma questão complicada, assim, né? Uma questão bastante difícil para mim. Assim, eu sou técnico da agência, eu acho que a gente tem que ser bastante transparente, sempre que perguntarem informações para nós, buscarem esclarecimento. Se o foco é esse, de esclarecer, entender exatamente o que aconteceu, se a agência está movida por questões políticas ou não, eu acho que temos que estar à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários quanto a isso, né? É claro que o nosso foco tem que ser na avaliação de vacinas e medicamentos, e tudo que não está voltado para isso acaba atrasando um pouco, mas eu acho que a gente tem que estar à disposição para esclarecer, sim. Constantino. Rodrigo, me ouviu? Tá, Travou a internet do Constantino? Então eu faço a minha pergunta depois... voltou. Gustavo, qual é o prazo que... Vamos lá, Constantino, agora sim. Voltou? Estou tendo aqui um certo probleminha, não sei se é daqui ou daí. Gustavo, qual é o prazo para quem pediu vacina em caráter emergencial peça um registro definitivo? E qual é a diferença? Nós colocamos a necessidade de quem tem autorização de uso emergencial apresentar o pedido de registro, porque é o compromisso da empresa em trazer a vacina efetivamente, em regularizar a situação. Nós não definimos um prazo porque nós sabemos que a autorização de uso emergencial é baseada em vacina, ou é destinada a vacinas que ainda estão em estudos. E esses estudos precisam ser concluídos para que ela possa solicitar o registro. Então a gente não vinculou de nenhuma forma esse prazo. A nossa expectativa é que assim que os estudos estiverem concluídos, que se peça. Gustavo, a Anvisa... Só para esclarecer, a diferença entre autorização de uso emergencial e registro é basicamente essa. Na autorização de uso emergencial, a vacina ainda está em estudo, ela ainda precisa de dados complementares para que a gente possa avaliar toda a extensão da segurança e eficácia. E por isso que o registro só vem depois que tudo estiver concluído. Então, eu pego esse seu gancho aí. A Anvisa recebeu há poucos dias dados sobre o uso da Coronavac no Brasil, né? Quanto tempo demora para surgirem os anticorpos, a quantidade de anticorpos, tudo isso está nesse estudo, nesses dados que foram entregues à Anvisa. Já dá para você adiantar alguma coisa em relação à Coronavac? Quais são os resultados aqui no Brasil do uso dessa vacina? Bom, a gente recebeu na sexta-feira, o prazo é 10 dias para a gente fazer essa avaliação e a gente precisa desse tempo porque são dados bastante robustos, informações que são importantes, né? A gente ainda não tem nenhum parecer sobre isso, mas esses dados são fundamentais justamente para isso, Lacombe, para que a gente possa saber quanto tempo dura, quantas vezes a gente vai precisar vacinar, numa eventual discussão de terceira dose, numa eventual discussão de vacinação anual. Esses dados de imunogenicidade que foram apresentados são fundamentais. É por isso que a gente vai proceder com a análise agora e acredita que até antes, se tudo der certo, a gente consegue se manifestar sobre isso.
Gustavo, e qual é a sua percepção em relação a esse mesmo assunto? Não sei se outras agências sanitárias ao redor do mundo, a FDA ou a EMA, já receberam dados também sobre as vacinas administradas em seus respectivos países ou regiões. Justamente sobre isso, em que prazo terá que ser dada uma nova dose? A Pfizer já falou, talvez, na possibilidade de uma terceira dose, porque parece que depois de 6 meses da vacina, a eficácia já começa a cair um pouco. Tem as novas variantes. Como é que você imagina esse quadro de vacinação, passar dessa primeira etapa em que todos os brasileiros sejam imunizados? Pois é, a vacinação efetivamente começou esse ano, né? Final do ano passado, esse ano no mundo. Então, os dados ainda são muito recentes para a gente fazer extrapolações. Eu acho que essa ideia, assim, de que estamos acompanhando os outros países é feita. Nós fazemos reuniões quinzenais com as outras agências reguladoras justamente para discutir esses pontos, né? O quanto efetiva está sendo as vacinas, né? A gente tem monitorado aqui no Brasil isso também. Casos de pessoas que foram vacinadas e desenvolveram Covid. Quanto tempo depois da vacinação isso acontece? Se existe anticorpos presentes ou não? Se está relacionado à variante ou não, todas essas são perguntas que estão sendo estudadas por nós, junto com pesquisadores, com outras agências reguladoras. Tudo isso vai compor um conjunto de informações que vai trazer essa ideia. Precisamos vacinar frequentemente? Qual frequência? Existe preocupação com variantes ou não? Então, esses dados ainda estão sendo gerados, por isso que não dá para adiantar um posicionamento final nesse ponto. Silvio. Gustavo, vou trazer aqui uma pergunta do nosso telespectador, o Rodrigo Diniz. Ele pergunta, analisando o cenário do Brasil, o Brasil segue adquirindo vacinas e vacinando de maneira satisfatória. Na sua opinião, o ritmo é satisfatório? E também se houve algo que o país deixou de fazer, na sua opinião? Bom, vacinação em ritmo satisfatório é bastante complicado, porque depende de ações que não são da Anvisa, né? Então, por exemplo, o ideal, claro, é ter o máximo de vacinas possíveis e as pessoas vacinadas o quanto antes, mas a gente sabe que a situação da pandemia trouxe um cenário que é bastante importante a ser olhado, que é o fato de que os desenvolvedores de vacina, eles têm capacidade limitada de produção e a gente tem visto vários aspectos aí que problemas de importação, problemas na fabricação de IFA, tudo isso faz com que se atrase e são fatores que não são controlados por um ou outro, são fatores que são controlados numa cadeia de produção, né, que envolve muitas pessoas. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma situação complicada. Eu acho que essa questão do governo, eu não sou capacitado para falar, mas eu acho que da Anvisa a gente fez uma série de ações que garantiu que a gente pudesse dar respostas rápidas sobre os pedidos que foram analisados para a gente. Então, desse ponto, eu vejo com muita tranquilidade qualquer esclarecimento que a gente tiver que prestar sobre a nossa atuação na pandemia. Pois é, Gustavo, assim, tudo que você tem falado aqui pra gente, fica claro que estamos em fase experimental. De uma forma ou de outra, com algum critério, claro, né, técnico, um critério sólido, mas somos cobaias, porque foi tudo feito mais às pressas e tudo mais. Na resposta anterior, que a minha pergunta, ficou claro, então, que nós poderemos estar vacinando uma população inteira em caráter emergencial, se não houver um registro definitivo e o grosso da população for vacinado. Já temos empresas falando em 6 meses ter que tomar uma nova vacina, quer dizer, normalmente é 1 ano e tudo. Não era vendido, era vendido como uma panaceia e está ficando claro que talvez não seja isso. Se protege de fato quem tomou a vacina? Uma pergunta muito direta, Gustavo, por que ainda restrições? Né, nós temos visto especialistas defenderem que você tem que continuar isolado, usando máscaras e tudo mais. Você está vacinado, mas não está exatamente protegido, é isso? Eu acho que gerou muita confusão essa questão da vacina como se fosse um tratamento, né? Mas, na verdade, a vacinação é uma estratégia de saúde coletiva. A gente se vacina para enfrentar como uma sociedade um vírus e não como um indivíduo, né? Então, por isso que quando a gente fala em erradicação da doença ou erradicação do vírus, a gente fala que mais ou menos entre 60% e 70% das pessoas com anticorpos já garantiria. Porque a gente não precisa ter... Não é um tratamento, não é uma proteção individual, é uma proteção para o coletivo. Se o vírus não consegue circular, ele para de existir, ele para de causar os casos graves. Então, assim,
esse pensamento precisa ser divulgado, e é por isso que precisamos ter muitas pessoas vacinando e muitas vacinas. Então, eu entendo essa sua colocação de que ainda talvez seja considerado experimental, porque o conhecimento está sendo construído, mas mesmo a vacina na autorização de uso emergencial, ela tem critérios mínimos, que é 50% de eficácia e uma segurança muito bem estabelecida. Então, 50% pelos nossos cálculos já garantiria, se a gente cobrir uma grande parte da população, já garantiria que o vírus pudesse não estar circulando na nossa sociedade. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha com vacinação. Gustavo, em relação, então, ao tratamento, remédios, medicamentos já aprovados contra a Covid pela Anvisa, tem mais alguma coisa além do que já foi aprovado em análise? O que você pode adiantar para a gente sobre tratamento? Lacombe, a gente aprovou mais de 80 estudos clínicos aqui no Brasil. O Brasil foi muito procurado para a realização de estudos e foi um país, por um lado positivo, que foi o aspecto de que temos uma estrutura científica importante, vários laboratórios empenhados em fazer pesquisa, mas, por outro lado, é a questão de que precisa ter o vírus circulante para fazer essas pesquisas. Então, o Brasil é palco de mais de 80 estudos de medicamentos e outras terapias para a Covid. Estamos aguardando essas novas perspectivas. Temos medicamentos que são antivirais, medicamentos para a fase inflamatória da doença. Então, assim que tivermos resultados desses estudos, é possível termos novas armas contra a pandemia. Nós aprovamos recentemente anticorpos, um chamado coquetel de anticorpos, né? A gente não usa o termo coquetel, mas foi divulgado assim, que são 2 anticorpos que mostraram resultados muito bons para prevenir a hospitalização. Se ele é tomado até 10 dias do início dos sintomas, ele previne até 70% dos casos de hospitalização para aquelas pessoas que são consideradas mais propensas a hospitalizar. Então, é já mais uma arma e aguardamos novos resultados para que a gente possa ter cada vez mais opções nessa situação. É que ainda é um medicamento caro, né, Gustavo, para uma estratégia de saúde coletiva, até pensando na sua resposta anterior, que a vacinação é muito mais uma tática de uma imunização coletiva e ela tem que ser encarada dessa maneira muito mais do que da imunização individual e, obviamente, faz sentido no enfrentamento de uma pandemia. E tendo como base essa avaliação, que cenário você imagina para 2022, quando imagino que teremos uma parte importante da população vacinada, né? Que número, mais ou menos, 70%? Sei lá, seria seguro você imaginar que a gente tenha chegado à imunidade de rebanho? E também nesse mesmo cenário, qual o risco do desenvolvimento, surgimento, aparecimento dessas novas variantes? Que risco essas variantes representam para a eficácia da vacina? Como você enxerga 2022? Eu enxergo 2022 com um cenário otimista. Eu acho que nós observamos a presença dessas variantes e nós sabemos que é possível ajustar as vacinas para enfrentar as variantes também. É importante esclarecer que o coronavírus tem mais de 17 mil variantes, né? Mas as variantes que são variantes de interesse, aquelas variantes de preocupação epidemiológica, aquelas que causam mais caso grave, mais transmissibilidade, são poucas, e no Brasil a gente tem a P1, que é uma importante. Só que com o aumento da vacinação, com mais pessoas vacinadas, com mais pessoas com anticorpos, a gente acredita, ou pelo menos na minha visão, eu acredito que a gente possa ter um cenário mais otimista para 2022, além da chegada de novas opções de tratamentos, né, mais acessíveis, que não sejam tão onerosas, para a gente poder combater. Então, o cenário que eu vejo é esse, mais ou menos nesse sentido. Gustavo, a União Europeia, por exemplo, já se prepara aí para a liberação de trânsito de pessoas nas fronteiras, alguns outros países também, você deve estar acompanhando o noticiário, porém, há determinadas restrições de alguns países a determinadas vacinas. Por exemplo, a Coronavac, a Sputnik, tem resistência na Europa. Você não vê uma possibilidade de um verdadeiro imbróglio aí, um problema no futuro em relação a esse trânsito entre países, porque determinado país não aceita uma vacina, só aceita outra? Eu acho que o racional que a Europa está utilizando é um racional de que, se foi vacinado com uma vacina que eu não conheço ou não aprovei, eu não sei, eu não tenho como aceitar, eu não tenho como saber se ela realmente está funcionando ou não. Então, assim, eu não posso julgar o que é a decisão da Europa, né? Os países têm a sua soberania, mas à medida em que o conhecimento vai avançando e a gente vai percebendo uma melhora na situação da imunização do país,
um aumento da cobertura vacinal, mais pessoas protegidas contra as variantes e contra o vírus parental, né, que é a variante de Wuhan, a gente teria um cenário mais favorável para essa aceitação. Mas realmente é um desafio, porque ainda não tem conhecimento, ainda não há um conhecimento difundido sobre essas vacinas, e é por isso que talvez haja esse receio nesse sentido. Consta. Gustavo, em relação a essa grande polêmica, que tudo foi muito politizado na pandemia, né, do tal tratamento precoce, qual é a postura da agência? Porque muitos saíram da narrativa de remédios, né, medicamentos, e como você mesmo colocou, uma coisa é tratamento, outra coisa é vacina. Não são, na minha visão, não são conflitantes, né, são complementares. Mas o que é verdade nessa história? Saíram de uma narrativa de que são sem comprovação, né, científica da eficácia, para uma narrativa de que são comprovadamente ineficazes, além de começarem a achar vários perigos aí para remédios que há décadas são conhecidos, né, e que recomendavam no passado para tratamento profilático até. O que há de verdade, o que há de mito nessa discussão sobre o tal tratamento precoce pela ótica da agência? Bom, vários estudos foram aprovados aqui por nós do que a gente chama de reposicionamento, né? Reposicionar é pegar um medicamento que é com uma indicação específica e colocar para outra indicação, testar ele para outra indicação. Para que a Anvisa possa colocar na bula a recomendação do uso de um medicamento para Covid, esses estudos precisam ser realizados com o rigor científico, com o rigor técnico que nós demandamos para que isso possa acontecer. E para os produtos que são discutidos aí no âmbito do tratamento precoce, nenhum desses a gente olhou, observou dados que pudessem determinar a inclusão em bula. Então, por isso que nenhum deles tem essa prerrogativa lá. Agora, existe o uso off-label, né? Existe a possibilidade do próprio médico, com base em evidências, com base na sua experiência prática, recomendar o uso de um medicamento, mesmo que não tenha indicação em bula, mas, claro, deixando muito explícito para a pessoa que vai tomar as limitações e os riscos que existem na administração desse tipo de medicamento. Então, eu acho o que a Anvisa tem feito, e o posicionamento da Anvisa nesse caso, tem sido esclarecer o que nós temos e o que nós não temos de evidência de segurança e de eficácia desses medicamentos. A gente tem buscado ser muito transparente nessa questão, porque a nossa maneira de trabalhar com isso é dessa forma. Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa, agradecemos muito a sua participação aqui no Opinião no Ar. Boa tarde, até uma próxima. Até, muito obrigado, boa tarde. Nós que agradecemos, obrigado. A pergunta é essa, quais foram os recados que as ruas deram em todo o Brasil com essas manifestações? Boa tarde, Lacombe, boa tarde, Silvio, boa tarde, Amanda, boa tarde, Rodrigo. O recado é claro, não ao lockdown, voto impresso auditável e uma sinalização clara de apoio ao presidente agora em 2022. Esse foi o recado das urnas. Amanda. Roberto, por outro lado, o governo no cenário político se encontra no momento acuado, né? Normalmente a gente vê essas manifestações justamente quando o governo encontra esse momento mais acuado. Temos a CPI, temos toda a novela, a confusão em torno do orçamento, uma economia ainda muito cambaleante, com até a possibilidade de uma recessão técnica no primeiro semestre, desemprego. Como é que você vê o governo saindo das cordas nesse sentido? Essa sua interpretação, Amanda, é muito interessante, mas eu ofereço a você uma outra visão, a visão do eleitor. A visão do eleitor que foi às urnas em 2018, escolheu uma visão para a forma com a qual o Brasil deveria ser conduzido, escolheu um conjunto de valores, escolheu um conjunto de políticas e, desde então, assiste, né, esse seu voto ser desqualificado de várias formas, tá? Através de ataques, não ao presidente, eu diria, são ataques à escolha que os eleitores fizeram. E a última manifestação desses ataques é um ativismo judicial, que eu acho que é quase uma unanimidade, todo mundo concorda isso, né? Um ativismo judicial que está saindo do controle. Então, essas manifestações foram totalmente espontâneas,
As pessoas, muita gente não foi porque achava que ia ter pouca gente. E mesmo assim, foram multidões. Em Copacabana, a quantidade de pessoas era igual à da época das manifestações pelo impeachment da presidente Dilma. Então o recado é esse, é um recado de, poxa, eu escolhi, eu votei, eu elegi um presidente que representa um conjunto de valores, um conjunto de políticas, e eu não estou vendo isso acontecer, não estou vendo essa escolha ser respeitada. Silvio. Roberto, boa tarde, um prazer falar contigo. Eu acho que é inevitável, ao tratar do 1º de maio, ao tratar dessas manifestações espontâneas, desse mar de gente que as imagens acabaram de mostrar aqui para quem está nos assistindo, sem falar do papel da imprensa. Um papel, inclusive, patético de grande parte da imprensa tradicional que preferiu esconder, literalmente esconder das suas páginas, em caso também de emissoras, que as pessoas foram às ruas, sim, defender a sua liberdade. Não só uma defesa ao presidente da República, como aconteceu, de fato, em algumas cidades, mas a liberdade de ir e vir contra governadores que a pandemia mostrou serem totalitários e serem tiranos, verdadeiros tiranos. Mas a minha pergunta, dito isso, Roberto, para você é o seguinte: a impressão que eu tenho é que hoje, embora a imprensa se esforce, embora o mainstream, embora alguns movimentos, inclusive do passado, que ficaram deslocados, sem lugar na cena política de hoje, se esforcem em buscar uma terceira via, o país não tem hoje uma terceira via. O país tem o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e o Lula, redivivo, pelas formas como a gente bem sabe como isso tudo aconteceu. Aí na disputa a gente tem 2 candidatos. Eu queria a sua avaliação sobre isso, se você de fato concorda ou não. Se você acha que pode, inclusive, surgir um terceiro nome ainda há 1 ano e meio da eleição. Eu concordo plenamente, Silvio. A sua análise está corretíssima. Eu não acredito em terceira via. A terceira via é uma posição política semelhante ao centrismo, que tenta, teoricamente, reconciliar 2 visões antagônicas, a visão da esquerda e a visão da direita. A terceira via foi criada, isso é amplamente documentado, é uma expressão, uma estratégia criada dentro de movimentos progressistas. Quando esses movimentos progressistas, que na verdade progressismo é um nome de marketing para as mesmas ideologias socialistas, comunistas, quando se começou a questionar o crescimento excessivo do Estado, a viabilidade econômica de políticas intervencionistas, a resposta dos movimentos progressistas foi falar numa terceira via. Mas não existe terceira via, né? E esse divórcio entre o que a imprensa apresenta e a realidade das ruas, nós, cidadãos comuns, já experimentamos desde o início da pandemia. A realidade que a gente vê é uma, a realidade que a TV mostra é outra. E eu vou dar assim, só o exemplo mais gritante de todos, né? Quando a imprensa começou a trazer, né, informações de uma forma que eu me arrisco a dizer, alimenta o pânico, o terror das pessoas, aquilo foi num crescendo, até que em determinado momento alguém decidiu que estava na hora de ir às ruas fazer manifestações contra o racismo e o fascismo. E aí abriu-se uma janela em que você podia ir às ruas. Tem umas fotos de Washington, a capital dos Estados Unidos, que tem mais gente aglomerada do que carnaval na Bahia. É a coisa mais inacreditável do mundo. Ninguém de máscara. E a imprensa... Olha aqui, eu estou aqui na minha frente com uma notícia dada pelo UOL. Protestos do Black Lives Matter não causaram aumento de casos de Covid. Tá? O mesmo site colocou: ato pró-Bolsonaro deve piorar números da Covid em São Paulo. Então, é isso. Essa é a realidade que a gente está vendo. Os comícios pró-Trump também também provocaram aumento dos casos. Agora, a comemoração lá pela aprovação do aborto na Argentina não provocou nada. As manifestações foram ok. Vamos lá, Constantino. Roberto, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui no programa, né? Eu queria pegar o gancho dessa questão da mídia e ler, inclusive, uma mensagem que viralizou bastante, né? A tentativa dos órgãos de imprensa de esconder ou diminuir os enormes atos pró-governo é o verdadeiro negacionismo. Que vergonha. Quem disse isso foi nosso Marcelo de Carvalho, da Rede TV, né? E é um silêncio ensurdecedor da mídia, ou então, quando se manifesta, fala que
o movimento, as manifestações interditaram ruas, ou aglomeração é irresponsável, e no fundo fica parecendo inveja de quem não conseguiria colocar nem a 10ª parte do povo nas ruas, a menos que fosse para correr atrás, né, desses representantes da tal terceira via. E eu quero pegar um gancho exatamente sobre isso, Roberto, mas fazendo aqui um disclaimer, né? Você vai lançar um livro sobre a fundação do Partido Novo, do qual eu serei, com muita honra, o autor do prefácio, né? Então, feito esse disclaimer, em nome da transparência, qual é a visão que você tem de, por exemplo, esses tucanos, inclusive alguns alaranjados, né, que ficam repetindo o tempo inteiro impeachment já, irresponsável e tudo mais, em vez de aceitar que está na hora de reconhecer a legitimidade dessa população, que é grande e que é exatamente o que você disse, não necessariamente é bolsonarista, nesse sentido que eles dão. É uma turma que simplesmente não está satisfeita em ver o seu voto ser ignorado por golpistas. Então, se o Bolsonaro hoje ele tem o apoio das ruas, esses golpistas que querem usar, inclusive, ajudas supremas para rasgar a Constituição, eles têm o apoio de quem? Só restou a mídia, né? Daí esse esforço da espiral de silêncio. Então, qual é a sua avaliação em relação a essa postura típica de tucanos, alaranjados ou não, que acabam servindo de instrumento para o PT voltar ao poder? Isso, Rodrigo, eu acho que é uma manifestação daquilo que o grande economista negro norte-americano Thomas Sowell chama de visão dos ungidos. Tá? O cara tem lá o mestrado dele, fez um PhD em Harvard, ou tem um fundo de investimento que ele ganhou dinheiro, ou trabalhou num banco, teve sucesso na vida e ele acha que aquilo ali dá a ele credenciais para que ele opine e decida sobre a vida de todo mundo. E eu acho que é inevitável, né, Rodrigo, que algumas dessas pessoas sintam um profundo ressentimento com o fenômeno Jair Bolsonaro. Se a gente voltar a 2017, início de 2018, eu me lembro das pessoas dizendo: essa eleição já está decidida, é o Alckmin, porque a máquina do PSDB é imbatível. Os tucanos já deviam estar comprando o champanhe para comemorar, o caviar, e de repente surge um fenômeno chamado Jair Bolsonaro. E aí eu vou fazendo um disclaimer, eu tenho mais 2 livros, né? Um aqui eu lancei em 2016, outro em 2018. E no livro de 2018, que foi lançado em junho, eu falo sobre o Jair Bolsonaro à luz do que diz o grande cientista político David Horowitz, nos Estados Unidos. E o Horowitz diz o seguinte: o candidato é, antes de tudo, um símbolo. Ele simboliza, ele encarna os desejos, os projetos de quem votou nele. Então, Jair Bolsonaro conseguiu ser o símbolo de pessoas que não aguentavam mais a alternância de poder no Brasil entre a extrema esquerda e a esquerda light e o social-democrata. Esse joguinho, né, de faz de conta. Nós fomos às ruas, né? A gente se encontrou nas ruas, eu tenho uma foto com você em cima de um carro de som, né? Em alguns desses anos aí, entre 2014 e 2016, nós fomos às ruas para dizer: fora PT, fora Lula, fora Dilma, e a gente quer alguém que represente e justiça seja feita. A gente não esperava que o Brasil fosse ter um presidente que não fosse de esquerda tão cedo, né? Para mim foi uma surpresa. Se foi uma surpresa para a gente que estava trabalhando para isso, imagina para as pessoas que estavam contando com o mandato presidencial, né? Muito ressentimento, né, Rodrigo? Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com o Roberto Mota. Agora eu tenho um recado para você. A hora da sua sorte é agora. Se você, que é assinante do Rede TV Plus, já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela, que você vai ganhar agora 100 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. 12h41, horário de Brasília. A gente retoma a conversa com o Roberto Mota, engenheiro, ex-consultor do Banco Mundial e um dos fundadores do Partido Novo, do qual já se afastou. É bom deixar claro isso. Roberto,
A gente viu aí o STF praticamente absolver o Lula, óbvio, não é uma absolvição, mas deu uma liberada no Lula. A imprensa trata o Lula já como alguém totalmente normal, como diz o Silvio, um ex-corrupto, né? Diz que ele jogou o jogo democrático, inclusive, né? Independentemente de mensalão, de petrolão, do que for. A gente tem umas pesquisas que não sabe muito bem como é que são feitas, meio fajutas, né? Para mostrar que o Lula está ali, que tem força. E aí a gente pensa no voto auditável, né? E acham um exagero, porque a gente está num processo, né? STF, a imprensa, Lula, bacana, alguns apresentam Lula como conservador, tem esses absurdos assim. Como é que a gente pode evitar que o TSE chegue lá na frente no ano que vem, né? E diga o Lula foi o vencedor e a gente não tenha condições de pedir uma auditoria, uma recontagem de votos, que não é um atentado à democracia, você pedir a recontagem de votos. Você vê possibilidade de a gente ter o voto auditável aprovado neste ano para que a gente tenha a possibilidade, né, de ter a verificação nas eleições do ano que vem? Eu vejo possibilidade sim, Lacombe. Eu trabalhei a minha vida inteira com tecnologia da informação. E você criar dispositivos, mecanismos para que um sistema como o de votação no Brasil seja auditável, não é uma coisa do outro mundo. Eu acho que é um direito do eleitor brasileiro ter garantias de que o voto que ele deu está sendo computado corretamente. Não acho que isso deva ser interpretado como ofensa a ninguém ou afronta às instituições. Nós temos uma organização de eleições muito diferente, por exemplo, da dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe o equivalente a um TRE, né? Que é ao mesmo tempo um ramo da justiça, mas ele também operacionaliza as eleições. Nos Estados Unidos a votação é descentralizada, cada estado tem o seu sistema. Quando você centraliza isso tudo, você tem benefícios, né? A rapidez da apuração, mas riscos, né? Como o rapaz da Anvisa falou antes aqui, a gente tem que avaliar os riscos e os benefícios. Então, eu acho que é muito importante essa pauta do voto auditável para resgatar a confiança do eleitor que tem sofrido um golpe atrás do outro desde as eleições de 2018. Amanda. Roberto, já que a gente está falando, entrou nessa discussão aqui nesse debate sobre 2022, eu queria saber a sua opinião, porque você fez uma referência a 2018, né? Falou de Geraldo Alckmin, que alguns o davam como vitorioso. Eu lembro que desde as primeiras pesquisas o Bolsonaro aparecia ali na frente com 17% das intenções de voto, aí depois ele foi ampliando esse núcleo, era o núcleo duro, que chamavam de núcleo duro de apoiadores, ele foi ampliando, né? Com base no antipetismo, com aquele voto anticorrupção, o voto dos liberais, então ele foi agregando e trazendo apoios e conseguiu ser vitorioso na eleição de 2018. Agora, muitas dessas pesquisas, XP e PESP, Exame Ideia Big Data, já mostram um cenário muito mais difícil para o presidente Bolsonaro com a volta do ex-presidente Lula ao jogo eleitoral. Eles estariam tecnicamente empatados tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas o Lula já numericamente à frente de Bolsonaro. Eu quero saber como você encara essa disputa. Deve ser uma disputa muito mais dura e competitiva do que a gente viu em 2018. E apesar das ruas ainda contarem aí com um número substancial de apoiadores do núcleo duro, do bolsonarismo, a gente vê também uma erosão da popularidade dele. Isso fica claro em diversas pesquisas, em diversas manifestações. Então, é um momento mais difícil para o governo, sim, embora a verdade seja dita, ele ainda tem esse poder grande de mobilização e de atrair simpatizantes às ruas. A sua análise é muito válida, Amanda, mas, de novo, eu quero trazer um outro ponto de vista, de novo, o ponto de vista do eleitor. Tá? Não há dúvida que um adversário como o Lula tem que ser respeitado. É alguém que teve a máquina do governo federal na mão dele durante 16 anos. Isso, no Brasil, é um poder gigantesco. Muito do ativismo do judicial que a gente vê hoje, ele é iniciado, ele é causado por pessoas que foram, né, alçadas às suas posições durante a era PT. Então, você não pode dizer que o Lula é uma carta fora do baralho. Mas eu tenho dificuldades de acreditar que o cidadão brasileiro que eu conheço, né, o rapaz que trabalha aqui na portaria do meu prédio, a moça que trabalha no supermercado, os meus amigos, vão votar para presidente da República numa pessoa que já foi condenada, né, em todas as instâncias da justiça brasileira,
contra a qual pesam evidências gravíssimas. Eu acho que essas pesquisas, elas têm o seu valor, elas também não podem ser ignoradas, mas eu tenho dificuldade de achar que o brasileiro vá fazer essa escolha. Silvio. Roberto, a gente tem hoje no país aí esse picadeiro, né? Esse verdadeiro circo que vai ser, já começou na verdade, mas nessa semana ganhará intensidade, a CPI do Covidão, a CPI da Covid. E que eu tenho repetido aqui que a minha impressão é que se trata de uma verdadeira usina de manchetes, porque a única arma que restou para a esquerda hoje no Brasil é a narrativa, né? Eles não têm mais capacidade de mobilização de massa, eles não têm mais o biscoito para dar para o MST ali, né? As mamatas, o dinheiro público para centrais sindicais e por aí vai. Então eles vivem da narrativa. Eu queria a tua avaliação sobre essa CPI neste momento que o país vive e já pensando também, evidentemente, na eleição do ano que vem, né? Porque é palanque eleitoral para desgastar o presidente na certa. É isso, eu concordo com você, Silvio, essa sucessão de acontecimentos, né, que alguns deles você tem até dificuldade de acreditar que realmente estão acontecendo, de tão bizarros que são isso. Esse choque, as pessoas estão sentindo isso. Já houve uma época em que a mídia tinha o domínio completo das narrativas. Isso mudou a partir do momento em que as redes sociais começaram a permitir que as pessoas falem umas com as outras, que elas transmitam a informação verdadeira. Então a mídia pode esconder as fotos das manifestações, tem problema. Eu vou na manifestação, eu filmo, eu coloco isso nas minhas redes. Tá? E a avaliação que eu faço da capacidade de mobilização do presidente, ela é fácil de verificar. Basta olhar as fotografias e os vídeos de sábado. Isso não é brincadeira. Eu fiz uma pergunta no meu Twitter. Que outra figura do Brasil de hoje teria capacidade de levar essa quantidade de pessoas às ruas? É uma pergunta legítima. Tá? A gente não pode aceitar que uma parcela da população tenha a sua preferência política, a sua visão de mundo desclassificada pela mídia, como é o tratamento que a mídia dá a quem não é de esquerda hoje no Brasil. Né? Esse tempo acabou. Isso não pode mais estar acontecendo. Né? Constantino, 1º de maio com o verde e amarelo, né? A gente não teve aquelas bandeiras vermelhas de CUT, né? MST, de UNE. Foi bem melhor, hein, Consta? Foi bonito, Lacombe, foi bonito e não precisa de mortadela para botar esse povo na rua. Em relação à pergunta que a Amanda fez, o Roberto deu uma resposta muito ponderada, mas ele já tinha respondido antes de uma forma mais enfática no Twitter dele, já que ele mencionou agora, eu prefiro essa. O Brasil jamais será governado outra vez por um criminoso condenado, analfabeto voluntário e cachaceiro. Então eu fico com essa. Roberto, você mencionou que nós estávamos juntos nesses caminhões aí que pediam o impeachment de Dilma para impedir o destino venezuelano no Brasil. E hoje a gente tem que ver jornalista ou comunista disfarçado de jornalista falando que o Lula não é extremista, só o Bolsonaro, e que o Lula sempre respeitou a democracia, né, ignorando o Foro de São Paulo, a Venezuela, o Mensalão, o Petrolão. Pergunta que eu lhe faço, né? As máscaras todas estão caindo. Pessoas que estavam mobilizando aqueles caminhões naquela época, hoje chamam essa manifestação de entretenimento de idosos, como fez o líder do MBL, né? Então, assim, as máscaras caíram, estão demonizando um liberal como Paulo Guedes, né? Chamam qualquer um que reconhece virtudes no governo de gado bolsonarista ou de vendido, né? Enquanto que estão normalizando um Ciro Gomes da vida como contraponto ao presidente. Qual é a leitura que você faz desse fenômeno e quem que sobrevive, quem que resta dentro desse núcleo duro, como chamou a Amanda, e quem que é expelido ou por se transformar ou por se revelar? Rodrigo, eu tenho muita alegria de ter acompanhado essa história toda, né? E digo para todo mundo, você foi um dos responsáveis, né? Você foi um dos mentores que a gente teve, o principal mentor, quando nós criamos o Partido Novo. Na época da efervescência do impeachment da Dilma, muita gente que começou conosco essa caminhada, você acabou de dar um exemplo, mas eu acho que é assustadora a quantidade de pessoas que começaram conosco essa caminhada que
se arrependeram, que mudaram de lado. É um fenômeno para o qual eu não tenho um diagnóstico preciso. Talvez tenha sido a proximidade com o poder, a mordida da mosca azul. Algumas pessoas foram afetadas por isso. Ou talvez, Rodrigo, tenha sido uma falta de convicção original. Nós fizemos uma caminhada parecida. Você me apresentou o liberalismo. Eu não conhecia muito o liberalismo antes de conhecer você, de ter a sua mentoria. Depois a minha posição foi evoluindo para uma posição mais conservadora, no sentido de preservação das instituições, né? Entender a importância da tradição. Isso é a posição hoje de um grande número de brasileiros. Mas essa posição não está refletida na mídia, ela não está refletida, né, na maioria dos movimentos sociais. E é muito importante isso que você falou, Rodrigo, porque essa manifestação de sábado, ela não teve nenhuma grande sigla por trás dela. Ela não teve nenhum grande líder convocando as pessoas. Eu recebi mensagem de WhatsApp, mensagem nas redes sociais de pessoas comuns. Essa manifestação foi 100% espontânea. Poder dos robôs, Roberto Mota. Daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa, a parte final da nossa conversa. Roberto Mota, para a gente encerrar a nossa conversa aqui no Opinião no Ar, rapidamente, como é que a gente pode enfrentar esse aumento do Estado, esse controle social que nos foi imposto dessa maneira tão vil, tão pesada, de um ano e pouco para cá? Divulgando as ideias certas, Lacombe. Eu acho que todos nós que enxergamos a situação como ela é, temos a obrigação de explicar para quem ainda está preso em casa, apavorado, enganado por essa narrativa falsa. A gente precisa explicar as inconsistências. Tá? A gente precisa lembrar as pessoas que, ao mesmo tempo que a gente tinha o Fique em Casa, tem uma série de outras coisas que estavam sendo feitas que contrariam isso. Então, com as ideias certas, acho que esse é o caminho. Roberto Mota, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Opinião no Ar. Volte sempre, boa tarde, até a próxima. Obrigado, Silvio, Rodrigo, Amanda, pessoal que nos acompanhou até aqui. Amanhã a gente está de volta às 11h47 da manhã. Até lá.